Acaraú, que em Tupi-Guarani significa Rio das Garças. Sempre que escuto essas duas palavras, rio e garça, me vem à mente dois poemas rios, que diz: nossas vidas são os rios, e a elegância e o branco devem muito à garça. Esse rio nasce na Serra das Matas, no município de Monsenhor Tabosa, que fica distante de 320 quilômetros de nossa capital Fortaleza. E está situado na microrregião do sertão de Crateús. Percorrendo o discurso rio, ele passa em Tamboril. Falar do rio Acaraú é falar seria a segunda ribeira mais importante em termos de colonização do Ceará. E há uma presença muito forte naquela ribeira de portugueses, certo? Vindos fundamentalmente por Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Então tem alguma presença de portugueses vindo da Bahia, mas é uma presença muito pequena no Ceará como um todo. A imensa maioria dos colonizadores que vêm para o Ceará vem via litoral, certo? Passando em Fortaleza e daqui indo para a região do Acaraú. O Acaraú, portanto, é um rio que tem muita importância para aquela região, porque nós sabemos que a vocação econômica do Ceará é a pecuária. Daí a importância desse rio, que é o segundo grande rio do Ceará. Esse rio que tem uma história muito bonita, que é cantada em prosa e verso pelos líricos, pelos poetas, pelos nativistas, não é? Esse rio é um bonito exemplo de integração e de desenvolvimento.
Olha, a importância do rio Acaraú, como também do rio Jaguaribe para o Ceará, elas são muito grandes, porque naquele tempo não havia vias de acesso ao sertão. Quer dizer, as pessoas entravam de sertão adentro exatamente pelos rios. Até porque os nossos rios, eles são secos na época do verão. Eles não são rios permanentes. E isso facilitava, eles se tornavam verdadeiras estradas com que o colonizador ia penetrando pelo sertão. Então esse povo subiu pelas margens do rio e foi povoando essas margens do rio com pequenos povoados que depois se tornaram as cidades que hoje ficam pontilhando essa região, isso tanto no Jaguaribe como também no Acaraú. Então o rio tem essa importância, foi o rio que levou a cultura europeia para o interior e ao mesmo tempo trouxe de volta a produção que se efetivava nessa região. Então eu considero o Acaraú com a mesma importância que tem o rio Jaguaribe para a cultura e a economia cearense do século XVII, XVIII e XIX. O Adão, o povoador mor do Vale do Acaraú, foi o Manuel Ferreira Fonteles. Esse Manuel Ferreira Fonteles era um português da região do Minho, Fontelo. Então esse Fontelo, lá na região do Minho, foi o lugar onde ele nasceu, a aldeia onde ele nasceu. Então ele resolveu homenagear a terra natal e adaptou o nome de Fontelo para Fonteles, que é uma família muito predominante na Serra da Ibiapaba e no Vale do Acaraú. E ele chega ao Brasil por volta de 1715. Primeiramente ele vem para Pernambuco, se hospeda na casa de um parente lá, já um outro português. E esse português, que o recebe muito bem, tem uma filha, menina, chamada Maria. E então ele pede que ele prometa casar com a Maria algum dia da vida. Ele disse: eu vou partir, eu vou para o Ceará, porque estou recebendo notícias favoráveis do Ceará, mas eu prometo, eu deixo aqui a promessa feita. Quando essa menina virar moça, eu casarei com ela. Inicialmente, que seria o grande povoador do Vale do Acaraú, ele vem para Aquiraz e tenta se desenvolver ali em Aquiraz, com agricultura e pecuária. E ali ele termina se casando com uma índia, que tinha sido batizada com o nome de Maria Fernandes, uma tapuia, uma índia valente. Então ele já estava esquecido do seu compromisso com o parente que morava em Pernambuco, em Olinda, quando um dia recebe uma carta. Promessa é promessa. Então ele avisa a índia, a tapuia, com quem ele já tinha uma filha: eu vou casar com uma outra Maria, uma parenta minha, uma prima minha, e ela vem aí para eu casar. Então esse nosso casamento aqui acabou-se. A Índia virou bicho. Depois ele ficou com medo, de qualquer maneira, da vingança da Índia, e resolveu fugir de Aquiraz para o Vale do Acaraú. Ele compra umas terras no que é hoje o município de Marco. A fazenda seria a grande fazenda Tucunduba. Então Tucunduba, e juntamente com a Caiçara, que daria origem a Sobral, são duas grandes referências do Vale do Acaraú. Ai, amo esse rio, eu adoro esse rio, sem esse rio não tem vida nem para ninguém, nem só para mim, né? Porque fui o maior pescador dessas águas, não teve outro. Não teve outro, olha, não é me exaltando, não é, porque não teve um homem para pegar peixe nesse rio que nem eu, viu? Aqui no Marco? Aqui no Marco, aqui dentro do Marco, ó, fora não. Ninguém dessa região não vai ser o rio não, não tem como, não tem como, viu?
margem do rio é que desenvolveram as principais atividades daquela região. Basta você verificar que todas as cidades da região estão praticamente margeando o rio. Então o rio era a grande artéria da vida, certo? E que em torno dele houve um grande desenvolvimento econômico. Também naquela região houve as oficinas de charqueadas, com menor visibilidade, mas houve, certo? Então você tinha charqueadas no Aracati e tinha charqueadas também na região do Acaraú. E obviamente na Ribeira do Acaraú, a vila mais importante é a vila de Sobral, que vai ser criada já na segunda metade do século XVIII e até hoje pontua como a principal cidade daquela região. Quem mandava na cidade era o bispo, Dom José Tupinambá da Frota, que foi o grande fundador da cidade. Ele era rival de outro aristocrata milionário, José Sabã de Albuquerque, da UDN. Antigamente Sobral era a capital econômica da zona noroeste. Hoje essa importância diminuiu muito. Hoje ela é importante mais culturalmente, porque Sobral é a sede da UVA, que tem uma obra maravilhosa. A Santa Casa é o melhor hospital da região. E por que aconteceu isso? Porque é pela qualidade do colonizador. Sobral recebeu um colonizador, há quem diga que vindo de Recife, com medo dos holandeses, gente já qualificada. Daí os sobradões de Sobral teriam origem nessa herança de Recife, de Pernambuco. Bom, Sobral tem um patrimônio histórico que ele tem monumentos datados do século XVIII, como a casa do capitão Morcherez, que fica na Praça da Matriz. Você tem igrejas do século XVIII, tem várias igrejas do século XVIII, mas tem um forte casario do século XIX, que aí já é um outro momento da história do Acaraú, que é a história do algodão. Então aí você já tem uma presença forte, onde hoje, por exemplo, é o Museu Dom José de Ribamar, é um casarão muito significativo. A Secretaria da Cultura de Sobral fica num casarão também muito importante. Sobral teve uma estrada de ferro. A estrada de ferro de Sobral, Camusim, não era estrada de ferro RVC, não, Rede Ferroviária Cearense, não, era estrada de ferro de Sobral. E foi muito combatida, mas a força política de Sobral é tal que ela teve uma estrada de ferro só para ela, para trazer os produtos da Europa que vinham pelo porto de Camusim, e para reexportá-los pelo mesmo porto. Sobral tinha uma produção jornalística também muito importante. O Correio da Semana, que é o jornal da Diocese, talvez seja o jornal de maior período de circulação naquela região. E era o jornal que fazia exatamente o contraponto com a luta, que era o jornal do Diolino Barreto. A literatura da Zona Norte, ela tem uma característica que eu acho interessante, que é a questão do fantástico. E esse fantástico, principalmente baseado na questão do divino, do maravilhoso, eu acredito que seja do contato dos colonizadores portugueses com os índios do rio Acaraú. O que acontece é que aquelas crenças indígenas, elas foram incorporadas pelo colonizador português. E aí surgiu, quando a literatura começou a se cristalizar na região, surgiu então uma literatura fantástica, que eu citaria aqui como os melhores representantes dessa literatura. O Gerardo Melo Mourão, o grande escritor da região, que é de Poeiras, que escreveu Rastros de Apolo,
escreveu Invenção do Mar, toda a literatura dele tem algo de fantástico, algo do maravilhoso. E depois do Gerardo Melo Mourão, eu considero já uma geração um pouco mais depois, a presença do Alcides Pinto. Nasceu no Estreito, lá no Acaraú, se dizia descendente de índios da região. Ele escreveu um livro chamado Os Verdes Abutres da Colina, que é um livro eminentemente fantástico, de uma religiosidade indígena muito grande, e ele prova de que aquela herança indígena está presente ainda na região e no povoamento da região norte. A fé e o boi, os padres e os rebanhos, foi que fizeram a grandeza econômica e cultural da região. Essa casa foi a minha herança. Esse aqui era o cartório do meu pai. Ele foi muitos anos emprestado para serviço de salão paroquial. Meu pai era muito católico, tinha feito seminário, aquela coisa toda. E eu recebi realmente 4 paredes com o telhado, claro, e algumas portas, sem água, sem luz e tudo. Aí eu, cara, eu vou fazer aqui a minha morada em Santana, meu ateliê. Quando eu vim para cá eu trabalho bem, muito. E fui adaptando aos poucos para fazer uma coisa que fosse bem à terra. Inclusive, essa casa era bem despojada, não tinha atrativo nenhum assim, enfeites, arabescas, essas coisas. E eu parti para usar uma coisa que está se acabando aqui em Santana, que são as ogivas sobre as janelas e as portas, que são uma influência moura de muito tempo, que aqui o povo tem vergonha e manda tirar, pois eu estou colocando. O Santana, ele veio basicamente de 7 troncos de famílias portuguesas que vieram para colonizar naquela época da ocupação portuguesa, que tinha que ser, porque são os espanhóis chegavam. Mas a primeira, antes tinha, claro, os nativos. Aqui era uma tribo de índios arariús que pertenciam à nação Tremembé, que vinha desde a praia, lá de Almofala, até a encosta da Serra da Ibiapaba, onde residiu já os Tabajaras. E um certo cidadão, um frade português, chegou aqui em 1600 e tanto, corrido, ele mais 2 soldados e 2 índios pacíficos, vindo do Camucim. E quando chegaram aqui, ele se sentindo são e salvo, né, da perseguição, que ele ia para o Maranhão, para uma missão por lá, foi até o serrote, tirou dentro das coisas dele um destroço de uma imagem de Nossa Senhora Santana e fez uma oração e uma promessa que construiria algum dia um nicho em honra a Nossa Senhora Santana, Cristo e as almas, por ter sido salvo, aquela coisa. E deixou isso documentado na Cúria de Sobral. Anos depois, o padre viu esse documento e resolveu cumprir a promessa e ergueu uma capelinha onde hoje fica a matriz de Nossa Senhora Santana. O nome dele era Frei Cristóvão de Lisboa.
já tinha andado para o Amazonas, fui soldado da borracha no tempo da guerra. Voltei, papai morava em Sobral, aí fiquei lá com ele, era solteiro. Aí quando o papai veio trabalhar aqui no Araras, aqui de Araras, nesse tempo chamaram, depois mudou o nome para o nome do açude, né? Mas então eu fui chamado para vir trabalhar aqui, porque eu trabalhava na oficina mecânica, né? Quando eu cheguei, já tinham feito a barragem auxiliar, que é essa que tem do morro para cá. Aí depois que terminou, que fizeram a amarração da barragem auxiliar com o morro, aí foi que fizeram o alicerce de lá, tiraram toda a terra do centro do rio, do leito do rio, onde pegava a barragem, fizeram assopraram toda a areia, cobriram as pedras do leito do rio e fizeram a injetação de cimento com compressão, depois fizeram assim uma viga no chão de cimento armado para começar a botar em barro, né? Eu trabalhava dia e noite, pegava a chapa de 3/8 e fazia aqueles anel, depois ia emendando um no outro, 200 metros de cano, 400, que é 2 de 200, né? Foi feita uma pesquisa em cima na superfície da terra para tirar todo o barro que impróprio para a barragem, né? Aqui onde é essa cidade, o engenheiro aproveitou os bota-fora para botar aqui para entupir algum buraco que tinha para onde ia ser a futura cidade. Nós trabalhávamos noite e dia. Amanhecia o dia, a gente olhasse aqui, esse sertãozão que tem aqui no rumo de Sobral, parecia neve, assim, a poeira dos carros carregando barro a noite todinha. O rio, né, foi quem deu a origem ao município de Varjota, que foi a partir dele, dos estudos, que se levantou que podia ser feito uma barragem aqui para alavancar a economia do município, que era bastante pobre, bastante necessitada, e a partir do rio e do seu represamento, tornando-se o açude Paulo Sarazate, Varjota passou a se moldar distrito, se moldar cidade. A Serra das Matas chora ao ver nascer seu filho nu, sem sombra, sem a mata verde, o que há de ser do rio Acaraú. Rio Acaraú, palavra indígena que significa Rio das Garças. Esse rio teve e tem uma importância muito grande para toda a Zona Norte. Ele deu sustentação e dá sustentação para o desenvolvimento de nossa região. É um rio que mantém todo esse trecho de 120 quilômetros a partir de Varjota até chegar no mar, perene. E isso é de fundamental importância para todos esses municípios. E nós temos aí ao longo do rio muitas influências de nossa própria colonização. São retratos que nós podemos, ao percorrê-lo, encontrar se nós fizermos aí uma apreciação, uma avaliação bem apurada. A
história de Groaíras, apesar de ser uma cidade muito pequena e poucos habitantes, mas é uma cidade que tem uma história muito bonita. Ela foi fundada, aqui chegaram os portugueses e se fixaram às margens do rio Groaíras, e eles deram uma parcela de colaboração para o desenvolvimento do povoado, que era chamado Riacho dos Guimarães. Foi o primeiro nome da vila. Passou muitos anos pertencendo a Cariré e depois da sua emancipação política, Groaíras passou a ter sua história de desenvolvimento. Então é uma cidade pequena, não temos campo de trabalho, não temos fábricas, mas que graças a Deus que cada um procura tirar a sua sobrevivência através do comércio, através do trabalho, e a maior fonte de trabalho que temos na nossa cidade é a prefeitura. Nossa Zona Norte, eu costumo dizer, o povo até nem gosta quando eu falo isso, ela realmente é muito pobre, comparando, digamos, com Cariri. E eu atribuo isso, que é outra coisa que não gostam que eu digo, mas a esse elitismo que Dom José de Pinambá da Frota quis impor quando foi bispo diocesano de Sobral, essa coisa europeia, que ele conseguiu fazer isso, bons colégios e tudo, e ter aquela certa vergonha do popular. Com isso, as artes não floresceram nesse sentido, que era uma coisa própria, uma coisa natural, uma coisa nata e tal. Tudo que eu aprendi foi vendo. Eu vendo, aí não ia atormentar ninguém para aprender nada não, porque minha cabeça era muito boa para eu aprender. Aí eu também não fui pedir nada a ninguém, eu aprendi muitas coisas. E aí, nesse tempo, tinha aí uns mestres que tocavam, brincavam casimiro, outros teatro. E aí eu estava no meio, e já tinha um carraquinhozinho assim. Aí o papai se animou, se disse, Antônio, eu vou comprar esse carraquinhozinho para tu. Aí eu fiquei tocando, mas não me engracei muito do carraquinho não. Aí eu fui na casa de um rapaz lá que tinha uma rabeca também. Eu digo, rabeca. Aí eu fui, cheguei lá e tomei emprestado. Aí eu fiquei tocando, pelejando, e fui indo. Aí fui pegando outras músicas e fui levando. Aí comecei a tocar em São Gonçalo, em Cacimirada, em Reisado, essas coisas assim. Aí comecei a tocar em festa também. Aí fiquei tocando, e aí o que eu aprendi era tudo por conta minha mesmo. Eu era quem fazia a música. Rapaz, eu sou mestre de cultura hoje, eu não fui atrás não. Vieram atrás de mim. Tá vendo? Vieram atrás de mim, não veio aqui por meio dos meus amigos. Por meio de outros que falaram que eu tocava rabeca, por meio de outros. Agora estão tocando música diferente, música feia, eu não gosto dessas músicas não. Eu gosto das músicas, dessas músicas desses artistas antigos. Música, eu só gosto de música antiga.
história do reisado vem do tempo do Messias. Quando o anjo anunciou, os 3 reis apareciam, guiados por uma luz, vieram adorar Jesus, filho da Virgem Maria. Um jumento merecia, um jardim belo e perfeito, ser tratado todo dia, com amor e com respeito, porque trabalha demais entre todos os animais que essa nossa grande terra cria. Seu nome está na história, foi quem teve a grande glória de carregar o Messias. De São José nasceu Cristo Redentor. Ai, Cristo é filho de Maria, da Virgem Nossa Senhora. Ai, Cristo é filho de Maria, da Virgem Nossa. O reisado representa isso, o nascimento de Jesus Cristo. E ele é comemorado geralmente do dia 1º de janeiro ao dia 6 de janeiro. Dia 6 de janeiro é dia de reis, que é Belchor, Gaspar e Baltazar. São os andarinos, os reis andarinos do Oriente, que andavam naquela época. Então, para que eles não fossem encontrados pelo rei Herodes, que na época, né, queria matar o menino Jesus, então eles saíram por outra rota, disfarçados, cantando em forma de cantiga e de poesias. Eles falavam para o povo que havia nascido o menino Jesus, e daí surgiu o reisado. Eles estão mascarados representando os reis magos. Então é daí que surgiu a nossa cultura, nosso reisado. Este é o reisado do nosso sertão. Da indústria brasileira, de dia tá no trabalho, de noite na brincadeira, pra casa do baião, nós vamos a semana inteira. O grupo existe, né, desde os meus pais, né, da minha mãe, e aí vem passando de geração em geração, né, de pai para filho, aí a gente vem dando continuidade nessa tradição que é bonita, que a gente gosta, né, de fazer. Boa noite, pessoal, que estão aqui presentes. Esta é a estrela d'Ave. Aí a gente juntou o grupo, né, de pessoas de várias regiões do nosso município, né, membros de todas as localidades, né, a gente junta as pessoas, né, no intuito só, né, de fazer essa cultura do reisado, né. Para mim a importância é muito grande, né, porque é uma tradição que veio dos meus pais, né, para dizer até dos meus avós, da minha mãe, e eu poder dar continuidade, né, o mais importante é isso aí, né, não deixar morrer, né. E a gente vem fazendo um trabalho voltado à cultura, resgatando a cultura popular, né. Então, no mês de janeiro, a gente começa em dezembro com o reisado, com o reisado que começa a gente faz um reisado itinerante nas localidades de Cariré. Que isso outrora já não estava acontecendo, e essa cultura que mudou muito em você ter o prazer, a alegria de dizer, não negar mais as suas origens, a sua identidade, né, que a cultura é isso, né, é os costumes que a gente tem e que já se passou e que a gente tem que continuar preservando. Então é isso, eu vejo hoje que mudou muito. Hoje você não sente mais um jovem dizer que tem vergonha de dizer que é da terra do arroz doce. Aqui era uma fazenda
antigamente, num pé de um morro maior, e os donos viram outros morros em redor daquele e resolveram colocar a fazenda, o nome Morrinho. Aí, mais tarde, eles acrescentaram um S, a inteligência do povo da época, e passou a se chamar Morrinhos. Mas o primeiro nome daqui é Alto das Flores. O rio era a fonte de vida. O povo pescava, plantava em redor do rio e foi criando essa comunidade. Se você olhar, tem um fenômeno interessante ruim no Ceará. As cidades estão de costa para os rios, né? Como Fortaleza também estava de costa para o mar, né? Então, essa é a primeira coisa. O rio não se transformou para o cearense num espaço de beleza, de prazer. O rio era o local do esgoto, era o local do lixo, porque as pessoas achavam que era infindável, podia fazer isso. E nós também tivemos um processo muito brutal, que foi a destruição das matas ciliares. Há uma coisa, não sei se o povo vê, acha aquilo tão natural, que vê todo dia, que termina se acostumando com ele daquele jeito e não vê a beleza, a preciosidade, aquela coisa toda, né? O Rio das Garças, ninguém vê uma garça, a não ser na zona rural. A cidade, o homem espantou, a poluição, a gente vê mais saco de plástico do que garça. Olha, o que está vendo nesses rios, eu acho que o principal problema é o assoreamento. Por quê? Porque as queimadas que estão se efetivando nas margens do rio estão provocando erosão e, através dessa erosão, as terras estão aterrando o rio. E o que é que acontece? Quando o rio começa a ser aterrado por essas terras ribeirinhas, a água sobe e vai invadir exatamente essas cidades que estão à beira do rio. Então os alagamentos, eles vão simplesmente aumentar sempre por conta dessa insensatez humana de simplesmente produzir mais, quer dizer, destruir a floresta ribeirinha. E o que acontece? Sobral já foi alagado, o Acaraú e muitas cidades da região. É de fundamental importância manter intactas essas margens, porque do contrário o rio vai se alargando por demais, vai se aterrando e vai perdendo a capacidade de descarga. Consequência, cheias, inundações, impactos nas populações que moram nas margens. Então, é importantíssimo que a mata ciliar seja mantida, porque, do contrário, nos invernos mais pesados, o rio vai acabar levando aquele solo que é o solo mais privilegiado que se encontra aí em suas margens. São solos nobres e que às vezes as pessoas desmatam a vegetação nativa para poder plantar, mas ocorre que num ano de inverno maior, com índice pluviométrico muito grande, ele vai acabar perdendo aquele solo porque ele não tem mais a proteção das margens. Essas futuras gerações talvez não tenham a sorte que eu tive enquanto menino, mas ainda é tempo, é urgente, é premente que se faça alguma coisa. Não só pela beleza natural, mas sinceramente por uma beleza de subsistência, uma necessidade de subsistência, senão não teremos mais vida. Há uma preocupação hoje grande de você recuperar esses rios, porque nós sabemos que são fontes importantes de vida, mas se nós não cuidarmos, e aí não é só papel de governo, é papel também da sociedade civil de cuidar dos seus rios, porque nós temos um potencial de água potável e doce, mas ela pode acabar.
Acaraú foi o rio das grandes conquistas, das grandes doações de Sesmarias, a partir de 1690, 1720, junto com o Jaguaribe, que é um rio maior do que o rio Acaraú, mas o rio Acaraú está no contexto dessas grandes bacias do litoral norte do Ceará. Mas dentre todos esses rios, que formam as grandes bacias dos rios do litoral norte do Ceará, que vem desde lá do Timonha, que ainda nos pertence, e depois pega o Coreaú, aí pega o Acaraú, e vem até o rio Ceará aqui em Fortaleza, é realmente o Acaraú mais importante. Foi nas beiras do Acaraú se construíram os grandes casarões, foi que se colocou o primeiro teatro do Ceará, o primeiro jockey clube do Ceará. Então tudo isso o rio Acaraú presenciou, tá? E com as primeiras Sesmarias, os primeiros colonizadores vieram do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, e mesmo do Aracati, depois da grande seca, depois do declínio das charqueadas do Aracati, se deslocaram. As grandes famílias também para Sobral ficaram ali na ribeira do rio Acaraú. Então, o rio Acaraú é este grande rio que, com seus 350 quilômetros de extensão, correndo praticamente sempre no sentido sul-norte, que nasce na Serra do Tamboril e vai a 6 quilômetros do Oceano Atlântico. Ele abre em 2 braços e aí ele deságua para o Oceano Atlântico, levando essa ânsia de progresso, de civilização, essa ânsia de tenacidade, de resiliência de todo o sertão, do Tamboril, de Santa Quitéria, de Sobral, de Massapê, de Santana do Acaraú e do Acaraú. É fundamental. É assim, é o gancho de tudo isso aqui, né? Porque através do rio, tu tem os viveiros de camarão, tu tem a pesca, não é aquela pesca industrial, sim a pesca artesanal, o cara da tarrafa, o cara do caranguejo, entendeu? O cara que vai tirar o sororô, entendeu? As marisqueiras. Quer dizer, assim, o rio é o quê? É o coração desse lugar, entendeu? Porque tá através do rio que tem essa pesca da lagosta, que hoje caiu bastante, mas tem a pesca do peixe. Hoje a moda é camarão e criatório, porque a evolução foi total. E o camarão do Acaraú, cara, ele tem um DOC, denominação de origem controlada, que o vinho tem algumas frutas tem, e nós temos esse DOC. O único camarão do mundo a ter o DOC. Entendeu? O rio que fez isso pra gente, né? Hoje o pessoal está mais consciente sobre esse meio de preservar para o amanhã, entendeu? Hoje o pessoal já não pega mais as fêmeas, né, as caranguejas fêmeas, entendeu? Né, tem o IBAMA que controla essa história de preservar, entendeu? Do controle, entendeu? Assim, antes o pessoal jogava óleo dos barcos, né, no mar para limpar, hoje não tem mais isso. Hoje tem uma consciência maior que o rio é o futuro, entendeu? O meu peixe vem de lá, entendeu? O camarão vem de lá, certo? O caranguejo vem de lá, as coisas vêm do rio, entendeu? Assim, o rio nos mantém, entendeu? De uma forma ou outra, o rio te alimenta e te banha.
das matas chora ao ver nascer seu filho nu, sem sombra, sem a mata verde, o que há de ser do rio Acaraú? Nascente é um berço sagrado, fonte de vida que caminha para o mar, levando esperança e alimentando tantos sonhos pra plantar. Rio, meu eterno rio, já não tem mais a companhia dos saguis, dos canários, pitacilgos, saiais. Frio, homem tão frio, não desmate as suas margens, não aterre o seu leito de direito, o seu filho vai também querer plantar. E aí pode até lhe faltar água pra matar a sua sede e lavar a sua mágoa, ou a cheia invadir a sua casa, arrastando a sua alma sem poder olhar pra trás. E aí pode até lhe faltar água pra matar a sua sede e lavar a sua mágoa, ou a cheia invadir a sua casa, arrastando a sua alma sem poder olhar